Nossa, fala, nossa atleticana. Eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, eu não tenho nenhuma vontade de ter xingado nos comentários. O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano e no vídeo da madrugada dessa quarta-feira a gente vai falar sobre a eliminação do Atlético Paranaense na Libertadores para o Bolívar na noite de ontem na Liga Arena. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, primeiramente relembrando que eu tô falando baixo porque eu tô morando em apartamento, qualquer coisa eu dou um ganho no volume no momento da edição. Segundamente, como dizem, eu cheguei a me questionar se deveria fazer a gravação desse vídeo nesse momento. Houve uma determinada situação aqui em casa, logo após o término da partida, que me impediu de iniciar a gravação do pós-jogo logo após o apito final, mas decidi vir aqui conversar com vocês, primeiro porque temos um compromisso assumido, eu de estar aqui, né, especificamente, e segundo, não que eu acho que alguém tem que se pautar pelo que eu digo, mas me passou pela cabeça que vir aqui e expor algumas opiniões minhas pode ajudar quem me acompanha a formar suas próprias enfim, quem sabe ter um entendimento maior ou mais completo do que aconteceu no jogo de ontem. E eu digo ontem porque, de novo, estou gravando na madrugada de quarta-feira. Então, gente, o Wesley ele acabou optando pela manutenção do esquema que ele vinha utilizando quando o Atlético tinha bola, que é um 3-4-1-2, né, com o Esquivel trabalhando como zagueiro convertido quando o Atlético tem a posse da bola. Isso não significa que o Atlético tenha 3 jogadores eminentemente defensivos em campo, inclusive não é um expediente exclusivo nosso, o Palmeiras faz muito isso, tanto com o lateral esquerdo quanto com o lateral direito, se juntando aos zagueiros a depender do que o adversário exija naquele contexto, às vezes também com o volante entrando entre os zagueiros e os laterais avançando, que é o que a gente chama de saída lavoupiana, porque foi idealizada e experimentada pela primeira vez por um técnico argentino chamado Ricardo Lavolpe. Mas, enfim, basicamente o que vocês precisam entender é que isso não significa necessariamente que seja uma formação defensiva. E eu não estou aqui fazendo uma defesa incondicional do Wesley, tá? Eu vou apresentar pontos de concordância e discordância ao longo aí desse vídeo, e você que forme ao final a sua opinião, inclusive se você quiser deixar registrada a sua opinião nos comentários, desde já fica o meu convite. Eu costumo responder todo mundo que comenta os meus vídeos. E quando eu falo do Palmeiras utilizar esse expediente, foi inclusive assim na final da Libertadores, tá? Com o Piquerez trabalhando como terceiro zagueiro e o Scarpa recuando para fechar uma linha de 5 como ala. Uma outra questão que eu não concordo com as críticas é a questão dos 3 volantes, tá? Com Eric, Fernandinho e Arthur Vidal. Primeiro, porque eu acho essa redução a 3 volantes uma coisa um pouco assim. É simplória, chega a ser ingênua. É muito diferente você ter 3 volantes com Eric Hugo Moura e Léo Stadini, e você ter 3 volantes com Fernandinho, Arthur Vidal e Christian, ou com Eric, Fernandinho e Arthur Vidal, como a gente teve hoje. A dupla Fernandinho e Arthur Vidal é mais do que capaz de articular e abastecer o ataque do Atlético. Não é pelo fato de nenhum deles ser um meio atacante que a equipe seria incapaz de criar. Muito pelo contrário. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente viu um Fernandinho fazendo uma boa apresentação, sendo a referência técnica, sendo a liderança que a gente espera que ele seja. E a gente viu um Vidal que foi o jogador mais preciso do Atlético em relação a passes, e o terceiro que mais completou passes, sendo que 3 desses passes foram passes decisivos que geraram finalizações. Então não foi pela falta de um articulador, um jogador de característica de camisa 10, que o Atlético deixou de ser ofensivo ou deixou de articular. Agora, uma crítica que eu acho válida é a presença do Pablo no time titular para atuar como uma espécie de atacante recuado, se juntando aí ao meio de campo. Se fosse para ter um jogador com essas características, me parece que faria muito mais sentido ter o Vitor Bueno desde o primeiro minuto, ou até um Bruno Zapelli, caso o Wesley quisesse uma alternativa um pouco mais ousada, que eu inclusive sugeri aqui no vídeo de segunda-feira, né? Então, assim,
Não é que o Atlético tenha feito um mau primeiro tempo, longe disso, a gente teve muita posse de bola, 65% da posse de bola global ao longo da partida, mas a gente teve um probleminha aí de excesso de lançamentos longos, isso tem em parte a ver com uma certa dificuldade que a gente teve no rompimento da primeira pressão do Bolívar em alguns momentos, em outros momentos tinha a ver com o fato do Atlético justamente tentar explorar os espaços que o Bolívar deixava quando subia a pressão, mas ao meu ver o número de 68 lançamentos longos é muito indicativo de que talvez ou provavelmente a nossa saída, a nossa construção desde trás não funcionou tão bem quanto a gente gostaria. E para isso, quando a gente fala dessa construção desde trás, não dá para a gente deixar de lembrar, como já fiz aqui em outros momentos, que a saída do Christian da equipe, né, a lesão que ele sofreu contra o Bahia e que ainda não voltou aos campos, é muito determinante, porque o Atlético não tem no seu elenco outro jogador capaz de fechar aquele lado esquerdo como o Christian vinha fazendo, ao mesmo tempo em que quando o time tinha a bola se tornava mais um meio-campista, mais uma opção de passe nesse primeiro momento, gerando uma superioridade numérica, um aumento no número de opções e qualificando a saída de bola. O Bruno Zapelli poderia fazer isso, poderia. Tá? Eu entendo que o papel que ele apresentava quando o Belgrano atuava com 4-4-2 e ele era escalado como meia esquerda, talvez não difira muito daquilo que fazia o Christian, mas é uma coisa que teria que ter sido mais preparada ao longo das últimas partidas e foi uma alternativa que o Wesley decidiu não explorar por qualquer que seja o momento. No segundo tempo, a gente viu o Wesley mexer, embora... Desculpa, gente. A gente viu o Wesley mexer, embora tenha mexido pouco, tá? Foi somente o Vitor Bueno no lugar do Pablo bastante apagado, pouco participativo com a bola, né? Embora tenha sido bastante útil aí no momento da pressão. A gente sabe que ele é um cara extremamente dedicado, não desgosto do jogador, muito pelo contrário, mas com a bola ele foi pouco preciso e para um Atlético que tinha que construir o resultado, talvez tivesse sido de fato mais interessante ter outro jogador nessa posição e não o Pablo especificamente nesse jogo de hoje. E aos 90 mais um, né, nos acréscimos já do segundo tempo, com o jogo em 2-0, a gente teve a entrada do Marcelo Cirino, que entrou no lugar do Agustin Canóbio, salvo engano, somente para bater o pênalti, né? Isso é uma coisa que particularmente me incomoda, porque historicamente a gente já viu muitos jogadores entrarem nesse contexto de acréscimos de segundo tempo, ou acréscimos de segundo tempo de prorrogação somente para bater pênalti, e pela falta do tempo necessário para entrar no ritmo da partida, mental e tecnicamente, eles acabarem acabarem não convertendo as suas penalidades, como a gente viu o Cirino quase não converter a sua no dia de hoje. Então foi um risco que o Wesley assumiu e que poderia ter custado caro. Me chateou um pouco o prestígio que o Wesley deu aos veteranos, nesse caso especificamente Pablo e Cirino, né? Além do próprio Vitor Bueno, porque tendo um jogador em quem o Atlético investiu tanto, como é o caso do Zapelli, 4 milhões de dólares por 50% dos direitos, além, evidentemente, da expectativa que existe em relação ao rendimento técnico dele, somado ao fato que o Wesley é um cara que foi extremamente qualificado nas categorias de base e tendo prestigiado tanto esses veteranos, me chateou e me incomodou um pouco. Eu achei que ele poderia ter sim sido mais agressivo e não ter abraçado tanto as lideranças do grupo, do elenco, em prol aí talvez de um apoio que a gente já viu ser manifestado pelo Pablo na entrevista coletiva depois da partida. Vamos ver aqui. Eu mencionei aqui que o Cirino quase perdeu seu pênalti pela questão aí da falta de aquecimento, né, da falta de estar no ritmo da partida. O Thiago Heleno de fato perdeu o seu. Me incomodou o fato de ele ter batido antes de um Vitor Roque, por exemplo. É fácil a gente vir aqui ser engenheiro de obra pronta, mas em outras conversas com outras pessoas, eu já disse que eu não gosto da ideia do zagueiro que dá o pancadão nas decisões por penalidades. Primeiro, porque de um modo geral tende a facilitar a vida do goleiro. Se fica no meio do gol, pode acabar fazendo a defesa. E segundo, porque pode acontecer como aconteceu hoje, dele levar, inclusive, azar, um pouco de azar, e a bola acabar acertando um travessão ou indo para fora e comprometendo toda
o desempenho da equipe nesse tipo de disputa. O Atlético acaba sendo eliminado, o Roque eliminado sem cobrar, sem poder cobrar a sua penalidade, e o Thiago Heleno, felizmente, foi bastante apoiado pelo que a gente pôde perceber pela transmissão, pelos torcedores, um jogador que é histórico no Atlético Paranaense, talvez seja um dos maiores da nossa história. Me chateia um pouco o excesso de críticas em relação ao desempenho dele, embora eu reconheça que a temporada dele como um todo não seja muito boa, mas eu acho que é justo a gente levantar a dúvida em relação ao general, né, o Thiago Heleno, se não é pela falta de qualidade e consistência dos companheiros que ele acaba exposto e tendo um desempenho técnico menor do que a gente esperaria de um jogador como ele. E agora, Atlético eliminado, é juntar os cacos e pensar no restante da temporada. Por mais que o Wesley tenha boas ideias, e eu não desgosto de uma série de coisas que eu comentei com vocês aí ao longo desse vídeo, é bem verdade que o clima já pesou entre a torcida e o técnico interino do Atlético Paranaense. Então, tem necessidade de a gente fazer uma troca de treinador nesse momento? Eu acho que por ideias no abstrato não teria. O Wesley tem se mostrado um cara de ideias interessantes quando monta a equipe. Agora, os resultados eles não têm aparecido. E aí a gente cai em uma outra dicotomia, uma outra divisão aí que a gente precisa analisar e dizer que o Atlético ele não deveria, a meu ver, cair no erro de ficar interrompendo trabalhos. É necessário para que você forme uma equipe consistente um trabalho de médio e longo prazo, que não é o caso do Wesley, que está no comando do Atlético aí há pouco menos de 2 meses. Agora, uma coisa que precisa ser utilizada como contrapeso é que a necessidade de você dar um trabalho de longo prazo para um treinador muitas vezes tem a ver com o histórico desse profissional. Então, para ficar num exemplo extremo, se o Atlético tivesse contratado o Pep Guardiola e não o Wesley Carvalho, por mais que esses 2 primeiros meses de trabalho pudessem ter tido resultados negativos, e a título de curiosidade, para quem não se lembra, o Guardiola ele conquista um dos primeiros 6 pontos do Campeonato Espanhol de 2008-2009, que foi o primeiro dele com o Barcelona, um dos 6 primeiros pontos, desculpem, e depois se recupera, faz história, enfim, não tem por que eu ficar me estendendo nesse assunto aqui. Agora, quando você tem um cara como é o Wesley, que o respaldo dele como técnico de equipes profissionais ele é muito pouco numeroso, a gente tem aí o trabalho dele no Atlético e algumas outras aparições dele como interino em clubes importantes, né, especialmente do Palmeiras, fica difícil você ter uma convicção em relação ao profissional suficiente para mantê-lo por um longo prazo. Então, se você me perguntar se eu sou favorável a uma mudança, nesse momento eu não vou ser extremamente determinado para dizer assim, sim, tem que mudar, mas eu não teria nada contra. E explico essa minha opinião antes que alguém ache que eu estou subindo no muro. Se eu tivesse um pouco mais de certeza de que o Atlético contrataria um técnico de bom nível, experiente, capaz de desenvolver bem essa equipe daqui até o final do ano, eu seria muito mais pró a saída do Wesley Carvalho nesse momento do que eu sou, em razão do fato de que me incomoda a desconfiança, e a desconfiança fundamentada pelo histórico recente do clube, de que o Atlético poderia cair na armadilha de fazer mais uma aposta, como fez com o Turra, como fez com o Valentim, como fez com o Antônio Oliveira, e a gente acabar perdendo mais uma vez essa reta final de temporada. Se for para fazer outra aposta desse nível, eu entendo que talvez a continuidade do Wesley fosse a melhor alternativa. Agora, eu repito, se for para contratar um técnico de bom nível, eu não tenho nada contra a saída do Wesley nesse momento. Então, estando dito tudo isso, eu convido vocês novamente a deixarem as suas opiniões nos comentários para que a gente possa entender um pouco melhor qual é o clima qual é o clima entre os torcedores do Atlético nesse momento, desculpem. Então é isso, gente. Eu agradeço a audiência e a paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.